Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu tô trazendo um vídeo muito especial pro canal. E aí, sempre eu falar, um vídeo muito especial. Anne, todos os vídeos tu diz que é especial, porque realmente é, gente. Porque quando nós compartilhamos algo que mudou a nossa vida, com certeza, pra mim é muito especial eu estar compartilhando isso. Porque eu sempre digo que todos os vídeos que eu coloco aqui no canal é porque eu creio que é relevante. Eu creio que pode ajudar o maior número de pessoas, né? Eu creio que o testemunho pode ser muito abençoador, né, para a vida de alguém que esteja passando por alguma dificuldade e que se veja, né, através daquele testemunho e que tenha esperança. Então isso para mim é muito bom. E esse testemunho de hoje, ele não é diferente. Vou compartilhar um pouquinho do testemunho de conversão. E aí eu quero ir por parte nesse testemunho, porque, desculpa se ficar um pouquinho longo, né? Porque quando a gente fala de testemunho de vida, a gente tem que ser muito detalhado, para a gente não perder, não errar algumas partes. Às vezes a gente acaba esquecendo de alguma coisa, mas eu procuro fazer no mínimo os detalhes para mostrar para você como tudo começou e como está sendo o processo, tá bom? Então eu vou estar falando sobre o meu testemunho de conversão. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada pela sua inscrição. Sou muito grata porque para mim não é algo pequeno alguém sentar na frente de um vídeo, assistir um vídeo de 20 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos. Isso é algo de Deus para a minha vida, é algo de Deus que eu creio que está sendo confirmado. Então muito obrigada. Obrigada também por você que está entrando, mas você não está se inscrevendo no canal. Mas eu te peço, se inscreve no canal para a gente chegar a 100 inscritos. Às vezes eu vejo algumas visualizações de vídeos tão grandes, graças a Deus, né? Mas se você puder se inscrever, se inscreva. Eu creio que não custa nada, é só inscrição, mas para mim é muito importante, porque você mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e aí ele acaba compartilhando com outros tipos de pessoas. O like também, queridos, é muito importante deixar um like no vídeo, tá bom? Porque faz parte da norma do YouTube. Se você puder fazer o comentário. Ah, isso já tá pedindo demais. Por favor, gente, se você chegou até aqui, então me abençoe dessa forma também, tá? Que o Senhor abençoe também e retribua na vida de vocês. Queridos, então vamos lá, que eu já tô demorando pro vídeo. Então é assim. O meu testemunho de conversão, eu preciso começar do começo, eu preciso contar um pouquinho para vocês como tudo começou, tá? Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, quando eu era pequena, a minha mãe, ela foi criada, né, adotada, vamos dizer assim, por uma família, né? Ela tinha a mãe dela, mas na época elas perderam o contato e a minha mãe foi criada por uma família. E essa família, ela nos adotou como neta, né? Essa que é a minha avó de criação, ela me adotou como neta, adotou a minha irmã como neta, e nós fomos crescendo, chamando de tio, né, os filhos dela e de primas, né? Então a gente ali viveu no núcleo familiar. E isso foi muito bom pra gente, porque nós começamos a ter referência de família através deles. A minha avó de criação, ela era professora, então ela tinha uma educação muito forte, sabe? Tudo que hoje eu percebo que na minha vida com relação à educação, quando eu pego um garfo e uma faca, quando eu como direito, quando eu sei como me portar numa mesa mais fina ou usar uma taça ou qualquer coisa assim, eu vejo que isso tudo veio deles, né? Porque a minha avó, ela era extremamente fina, extremamente delicada, né, com essas questões. E até mesmo da forma que a gente falava, ela chamava a nossa atenção. Então, nós recebemos muito amor nessa casa, nós recebemos muita educação, eu e a minha irmã e a minha mãe, como toda família tinha seus problemas, com certeza, que a gente via, né, muitas coisas, mas como toda família, né? Como toda família tem as suas dificuldades. Então, nós vivemos naquele meio ali e nesse meio todos eram católicos, né? Então, nós frequentávamos sírio, nós íamos, eu lembro que chegou um tempo que eu ia na corda,
né? Chegou um tempo que também eu ia para procissão e tinha todo aquele mover de parque, de tudo ali. Tudo nós participávamos, porque aquilo dali era o que nós éramos inseridos, né? Pela minha mãe e por essa família que nos criou. E aí, nesse processo todo de ser católico, eu fiz, né, a minha primeira comunhão. Eu vou estar mostrando a foto aqui, né, no vídeo. Desculpa se ficou um pouquinho mais escura, porque eu estou gravando com a luz do sol, mas o sol já está querendo vir embora para vir a chuva. Mas vai dar tudo certo. Então, nesse processo que nós íamos, né, para o Sírio, fiz todo o processo da minha primeira comunhão, nós éramos católicos e tudo mais. Mas também nós vivíamos inseridos, né, com essa família e nós participávamos, né, víamos, isso era tudo muito normal, trabalhos de umbanda. Então tudo isso tinha, porque o meu tio de criação lá, ele trabalhava com essas coisas, então era tudo muito comum, né? Era tudo muito comum no nosso meio isso. A gente nunca estranhou, nós nunca criticamos isso, porque realmente era muito comum. Então eu fui inserida nesse meio, né? Desde que eu era pequena, né? Eu lembro que a minha avó tinha uma casa em Mosqueiro, né? E nós íamos sempre para lá e eu lembro da minha infância com muito carinho, porque a minha infância ela nunca foi algo sofrida ou ela nunca foi também algo que fosse colocado, né, imposto algo com relação à religião, nunca foi. Mas por nós sermos pequenas, né, então nós éramos inseridos naquele meio, porque realmente a gente não tinha maioridade para escolher o que a gente ia seguir ou não. Mas então nós éramos seguidos, a gente era inserido naquele meio. E isso tudo foi bom no período que eu vivi lá, nós vivíamos uma vida tranquila, eu vivia com eles, a minha mãe super confiava muito neles e isso para mim eu não tenho lembranças ruins desse período não. Mas quando eu fui crescendo, né, ganhando a maioridade, eu fui conhecendo um pouco mais das coisas e começou a me dar muita curiosidade, eu comecei a ter muita curiosidade com relação à religião. E eu lembro que eu ia muito, uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava, toda quinta-feira, acredito que é quinta-feira que eu ia para a novena do Perpétuo Socorro, né? Que, para quem não conhece, eu moro aqui em Belém do Pará, né? E aqui em Belém tem uma igreja chamada Igreja do Perpétuo Socorro. E eu fazia novena, né? Toda semana eu saía do meu trabalho e ia. Toda semana eu saía do meu trabalho e ia. E quando a minha mãe ficou doente, isso se intensificou mais ainda. Eu tinha que ter aquele ritual de ir tudinho. Mas uma coisa que sempre me incomodou dentro da religião católica, né? E eu não estou aqui, queridos, para falar mal de religião, não é sobre isso, mas como é o meu testemunho, eu preciso falar a verdade do que aconteceu na minha vida. Então, se de repente você é católico, eu preciso falar a verdade daquilo que eu estava vivendo, tá bom? Então, eu sempre digo, a vida é feita de escolhas. Então, você escolhe, Jesus não obriga ninguém a nada e nós precisamos respeitar isso. Então, eu comecei a ir para essa novena, eu começava a ir, só que uma coisa que eu nunca gostei, isso na minha vida mesmo, eu nunca gostei de coisas repetitivas, rituais repetitivos. E eu via que lá dentro nós tínhamos que ler um livrinho, tá todo o tempo ali naquele ritual, né? Repetitivo, e aquilo me irritava um pouco, sabe? Eu não gostava daquele processo todo. E aí eu comecei a amadurecer, né, tudinho, mas continuava indo, né, para a igreja católica, mas eu ia assim, não ia dia de domingo, eu não tinha todo esse ritual, né, que muitas das vezes alguns católicos têm. Não, eu não tinha, eu ia na quinta-feira e depois, para mim, Deus era um Deus muito distante, que nunca eu ia falar, nunca eu ia dizer que eu falava com ele, nada disso. Eu não fui ensinada assim. E aí, se eu queria alguma coisa, eu recorria a santos, né? Eu recorria a santos. Então, era dessa forma que eu vivia.
E aí, depois desse processo, a minha mãe, quando ela adoeceu, isso se intensificou mais. E eu lembro que uma vez, quando eu estava lá no hospital, eu percebi que eu tinha uma capela e eu fui para essa capela e eu tive uma experiência que eu nunca esqueço. No momento que a médica ela começou a me desenganar, né, com relação à minha mãe, ela dizia que a minha mãe os exames não estavam respondendo, tudinho, e eu sempre fui muito louca pela minha mãe, eu sempre fui apaixonada pela minha mãe. E aí eu lembro que eu me joguei nessa capela e olhei para os santos que estavam nessa capela. E aí eu disse, se você, eu falei para Deus, né? Eu olhei para eles, mas falei com Deus. Eu falei, Deus, se tu existe, me dá uma experiência contigo, né? E eu lembro que naquele momento aquilo foi. Eu fiz uma reza, uma oração que naquele momento ali, se eu falar aqui para vocês, eu não lembro direito, eu lembro de relances, eu lembro de momentos que eu me lancei ali naquele chão. E aí depois daquilo, a minha mãe ela veio a falecer. Depois daquilo, a minha mãe veio a falecer. Um pouco depois, eu acredito que dias depois, a minha mãe foi para UTI e já não saiu mais com vida, né? E aí eu me desesperei. Foi o processo que quem já me segue aqui no canal, me acompanha aqui no canal, já sabe que eu conto meu testemunho de depressão, né? E foi aí que eu tive a minha primeira experiência, entre aspas, né? Porque eu digo experiência porque foi uma experiência de contato. Eu senti Deus ali operando em mim no processo da experiência da depressão que eu fui curada na minha mente, né? Que eu compartilho lá. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, todos organizados para quem quiser assistir, não precisa ir lá procurar, só ir aqui no link na descrição abaixo e aí você vai ter os vídeos todos organizados com relação à depressão que eu conto lá. E aí você vai saber isso aqui que eu estou falando. Então eu tive minha primeira experiência com Deus ali, um toque realmente na minha mente de Deus. Porém, eu percebi que Deus ele estava me mostrando algo dentro do meu coração através das doenças que eu vinha vivendo com o meu pai. Eu lembro que, eu vou contar em outro vídeo com relação a isso para não ficar muito longo, mas eu lembro que eu também tive um contato que eu, de alguma certa forma, eu coloquei Deus à prova mesmo sem saber quem era Deus. Foi um momento que eu fui com meu pai em uma ambulância para o Metropolitano. Um dos primeiros AVCs, sim, eu digo uns porque meu pai teve vários AVCs, mas um dos primeiros AVCs que meu pai passou mal, eu fui com ele em uma ambulância, né, para o Hospital Metropolitano. E ali naquele momento eu fiz prova de Deus ali dentro daquela ambulância. Falei, Deus, se tu realmente existe, faz com que esse hospital abra a porta para o meu pai, porque eu não tenho mais para onde recorrer. Meu pai vai morrer aqui nessa ambulância. Queridos, foi muito desesperador naquele dia, porque nós já tínhamos batido em pronto-socorros e o meu pai, ele... Nossa, tá muito clara, porque eu tô gravando com a luz. Agora veio a luz toda de vez. E foi realmente o que aconteceu. Eu cheguei nesse hospital e assim, o Hospital Metropolitano ele não tem uma referência. Eles recebem porque tem UTI, mas não é normal eles receberem pessoas que têm AVC, eu não sei agora. Mas no período que meu pai adoeceu, né, há mais de 10 anos atrás, eles não tinham essa referência de receber, né, ficar recebendo pessoas com AVC. Então, ele chegou no portão do hospital e eu lembro que o médico veio, recebeu ele lá na ambulância, porque eles vêm, né, pelo menos eles vinham até a ambulância na época, e ele abriu, né, a ambulância e disse que meu pai tinha que entrar imediatamente. E eu chorava muito, eu lembro que eu chorava muito, porque eu já tinha passado nos pronto-socorros e não tinha UTI, não tinha vaga, o meu pai não podia esperar muito tempo. E eu lembro que quando meu pai entrou, foram rasgando a roupa dele, foi muito forte. E o meu pai saiu de lá andando, né? Só que, como a vida é feita de escolha, ele fez as escolhas dele. Infelizmente, ele teve outros AVCs depois por N situações, né? N consequências, por várias consequências daquilo que realmente ele não cuidou da saúde dele. E aí, enfim, mas naquele momento foi muito impactante para mim,
porque eu não comentei com ninguém, mas eu lembro que quando meu pai entrou naquela UTI, eu vi que como se Deus tivesse respondido aquele momento, aquilo que eu falei só naquele lugar. Eu lembro que a ambulância era traumatizante, porque não tinha nem cinto a ambulância que eu peguei, né? Nós fomos, se eu não me engano, nós saímos do Anita Gerosa, uma coisa assim, um hospital, né, em Ananindeua, aí e não tinha cinto de segurança para segurar o paciente, então eu tinha que me segurar na ambulância, segurar o meu pai e pedir a Deus misericórdia, né? Sem nem eu saber o que era. Então foi muito forte essas experiências que eu tive com Deus, porque ali eu vi que só era eu e Ele mesmo. Hoje eu entendo que era Deus, né? Me tocando para que eu começasse a ter experiências com Ele. E aí, logo depois desse processo do meu pai, veio o convite do batismo, veio o convite para ir para o encontro com Deus. E aí eu não posso detalhar muito como foi esse encontro, mas eu vou estar compartilhando algumas fotinhos aqui para vocês verem como foi um pouquinho esse meu encontro. Mas esse encontro com Deus, ele veio a partir de um convite da Dani, uma amiga, que no período depois desse período, dessas experiências, né, depois que eu perdi minha mãe, eu fui para o processo depressivo, né, profundo, e eu já compartilhei aqui no canal, e aí eu não vou repetir para não ficar muito longo o vídeo, mas vai ficar na descrição aqui desse vídeo outros testemunhos que eu tenho com relação à depressão, toque, todas as experiências que eu tive aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo, de repente pode ajudar você. E aí você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. E aí essa experiência que eu tive, a Dani me convidou para o encontro com Deus, e foi muito especial. Essas fotos que vocês viram foi do encontro no final, uns foi lá dentro, outros foram no final, foi no final. E aí tem coisas que eu também não posso compartilhar de lá de dentro, porque enfim, tem muita gente que vai estar assistindo esse vídeo e ainda não fez o encontro, então não tem por que estragar o encontro de ninguém. Então, queridos, foi muito gratificante o meu encontro, foi muito especial, porque ali eu percebi, naquele encontro, eu percebi o amor das pessoas naquele encontro, né? Pessoas que estavam servindo Deus, pessoas que estavam fazendo a obra dele e sem ser pago, sem receber nada em troca, mas realmente de querer receber as pessoas que estão ali, né? Eu creio que é tendo a consciência que as pessoas que estão chegando precisam ser amadas. Então eu sou muito feliz de ter feito esse encontro com Deus. Super indico quem ainda não fez, se na sua igreja tiver, né? Eu fico maravilhada assim com esses encontros, porque realmente foram divisores na minha vida totalmente. Todos os encontros que eu fiz nas igrejas, né, que eu fui convidada, tanto solteira quanto casada, foi algo muito impactante na minha vida. Foi algo que eu carrego muito no meu coração, porque foi algo que realmente me transformou de dentro para fora. E esse encontro com Deus foi um divisor. Eu lembro que antes desse encontro, a Dani deve lembrar desse dia, eu dormi. Eu fui convidada por ela e teve uma família também. Eu não tenho mais contato com essa família, mas é uma família muito especial, a família da Bianca. Ela me convidou, eles me levaram junto, né, nesse encontro, eu e a Dani. E eu lembro que a Dani ficou com a missão de me acordar, de me chamar, né, de esperar. Eu acredito que nós marcamos em um local, eu não recordo. Só sei que eu lembro que ela apareceu lá em casa agoniada porque eu não acordava. Eu fiquei dormindo. E nesse dia do encontro eu saí, eu também tinha saído para um compromisso. E aí uma chuva muito forte me pegou no período um pouco antes do encontro. Eu só sei que antes desse encontro, para que eu fizesse, foi uma luta muito grande. Mas graças a Deus, Deus já tinha marcado esse encontro comigo. E além desse amor que eu senti lá no encontro, eu
eu senti realmente o toque de Deus naquele lugar. Mas tudo isso foi muito interligado com muitas experiências que eu já estava tendo com Deus. E aí, eu lembro que logo depois desse encontro veio o convite para o batismo, só que eu não me batizei na igreja dela, né? Eu me batizei na igreja que eu já estava fazendo parte, que era a igreja do pastor Edson. Eu me batizei ali e Deus preparou tudo, porque foi a permissão dele eu ir pela igreja dela, mas o convite veio pela minha igreja e deu tudo certo. E quando eu recebi o convite do batismo, na hora eu aceitei, eu não pensei, na verdade, não gerou dúvida no meu coração, porque eu acredito realmente que era o tempo, né? Jesus ele já tinha naquele período resgatado meu coração, porque é Ele que nos resgata, é Ele que nos escolhe. E eu me batizei, e eu lembro que hoje, olhando, né? Hoje nós temos tanta festa do batismo, né? Mas na época eu não tive um consolidador, né? Um consolidador ali na minha igreja, mas eu creio que a Dani, né? Se você estiver assistindo, Dani, amo a sua vida. Sou muito grata pela sua vida, porque a Dani, ela foi, né? A minha consolidadora nesses processos, né, que eu vivi. A Dani, ela entrou no processo de depressão profunda na minha vida, mas eu não vivia direto com ela, mas a Dani esteve na minha vida em pontos fundamentais. Então eu acredito que Deus coloca pessoas no momento certo, na hora certa, para falar do amor dele para você, para dar uma palavra, dar uma ajuda. Deus, ele usa pessoas. E aí eu lembro que eu fui me batizar e eu lembro que eu fui sozinha para o batismo. E quando eu estava saindo de casa, uma experiência que me marcou é porque minha vizinha, que era uma senhorinha, eu não sabia que ela ia batizar, mas ela ia se batizar na mesma igreja que eu e no mesmo dia do meu batismo. E aí quando eu saí, ela saiu também, a gente se encontrou, vai para a igreja, eu vou para o batismo, eu também. Aí a gente foi, Deus organizou, né, para que nós fôssemos juntas. E eu não me sentisse ali, né, tão sozinha, mas realmente eu não estava me sentindo mais sozinha. Eu estava com uma alegria, uma esperança muito grande, porque é a primeira coisa que Jesus ele coloca no seu coração quando ele entra no seu coração, né, começa a entrar no seu coração, trabalhar através do Espírito dele, é a esperança. E a esperança, ela começou a ser gerada dentro de mim muito grande. E quando eu fui para a igreja, eu lembro que eu saí toda molhada da igreja, foi muito legal, muito engraçado ao mesmo tempo, que eu não levei roupa, nada. Hoje a gente vê na nossa igreja toda organizada, bata e tudo mais, tudo muito tão... Não que a igreja que eu batizei não tivesse essa organização, não é isso não, é porque realmente eu não devo ter me atentado, eu só queria me batizar, eu só queria, porque eu ouvi falar também que o Senhor lança, né, no mar do esquecimento o nosso pecado. Então, queridos, eu tinha tanto pecado, tanta podridão, que eu queria muito que esse mar do esquecimento fosse real e como é. Porque eu só queria lançar ali no mar do esquecimento tudo aquilo e virar uma página na minha vida. E, queridos, eu fui com tanta fé nesse batismo, tanta fé nessa palavra, que muitas coisas que eu vivi antes do batismo não vieram mais para minha vida. Relacionamentos e tudo mais, relacionamentos que me faziam mal, não vieram mais para minha vida depois desse batismo. Parece que Deus cavou um buraco e lançou tudo dentro, realmente no mar de esquecimento. Mas isso vai ser para um outro vídeo, que eu vou falar o testemunho do meu casamento, e isso vai ser um vídeo que eu vou acrescentar lá, não cabe eu falar aqui. Mas depois do meu batismo foi muito especial. Então, queridos, o meu testemunho é esse, de conversão, mas eu quero deixar uma palavra aqui nessa tarde, porque muita gente às vezes chega assim comigo e diz assim, sobre evangelismo, alguma coisa desse tipo. Eu trago uma palavra, não leve Jesus para a vida de alguém como se fosse algo que Jesus dependesse desse alguém. As pessoas precisam entender, e quando eu entendi que eu precisava de Jesus, tudo mudou.
As pessoas precisam entender, todo ser humano precisa entender que precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A palavra de Deus fala, sem Ele nada nós podemos fazer. Nós precisamos do toque dEle, nós precisamos da visão dEle com relação a nós. Porque muitas das vezes nós nos olhamos tão diferente de como Jesus nos olha. Muitas das vezes a gente se olha se achando muito e às vezes quando a gente está próximo de Jesus a gente vê que quem é tudo é Ele. E muitas das vezes a gente até entra em uma situação de achar que a gente é nada. E muitas das vezes Ele nos mostra que nós somos preciosos para Ele. Mas nós não devemos chegar com as pessoas e dizer assim, olha, Jesus, Ele precisa de ti. Não, nós que precisamos dEle, a gente não é nada sem Ele. E eu vi na minha vida, hoje uma coisa que eu falo muito no ônibus é sobre isso. Quando eu tinha 23 para 24 anos, eu achava que eu tinha tudo. Eu achava que eu tinha tudo, porque eu morava numa casa muito grande, eu tinha minha mãe que me dava tudo, eu tinha um emprego que eu não precisava ajudar em casa, então eu gastava com tudo. Mas sabe, eu tinha um padrasto que pagava todas as contas de casa, então para mim era tudo muito confortável. Eu tinha trocentos sapatos, eu tinha trocentas roupas que eu podia escolher a cor que eu queria sair combinando com a cor do sapato. E de repente, isso não leve isso como uma crítica que eu estou falando. Mas eu era apegada a todas essas coisas. E hoje eu sempre falo, quando eu levo uma palavra, quando eu falo no ônibus, não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Não se apegue a isso, porque um dia eu me apeguei a tudo isso. E quando tudo isso foi tirado de mim, eu percebi que eu não tinha nada. Se apegue às coisas que vêm de Deus, se apegue às coisas que vêm lá do alto. Eu não estou falando esse testemunho para criticar o católico, o umbandista, sabe? Eu não estou aqui para criticar quem segue uma religião ou outra. Eu estou aqui para dizer a verdade da minha vida, aquilo que realmente me libertou. Eu percebi que caminhando nas religiões, eu vi que nenhuma religião me libertou. Nenhuma religião pôde me dar vida quando eu perdi praticamente a vida. Quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi o chão. Então, quando eu falo de Jesus para alguém, eu sempre digo, você precisa ter experiência com Deus. Porque sabe, queridos, o que vai impactar a nossa vida são experiências. É muito importante você ter fé. É muito importante você crer, né? Mas é importante também você ter experiências, porque é a experiência que marca você. Eu nunca esqueci, queridos, é como se eu soubesse a cor exatamente por dentro e por fora, aquele dia daquela ambulância, mas não porque eu lembre da dor, mas porque eu lembro que ali eu falei com Deus, e ali Deus me escutou. Eu lembro do cheiro do meu quarto, eu lembro da forma do meu quarto, porque ali foi quando eu tive a primeira experiência com Deus. Eu lembro daquela igreja, eu lembro do altar daquela igreja, da forma daquela igreja, porque ali foi quando eu fui curada por Deus. Então, sabe, não se apegue àquilo que está aqui e é passageiro. De repente você pode ter a melhor família, o melhor carro, a melhor vida. E não é sobre ser rico e ser pobre, não é sobre isso. Não é sobre fazer aqui apologia à pobreza. Mas sabe, até porque eu acredito que Deus quer nos dar o melhor dessa terra, mas sabe, o melhor que nós podemos querer nessa terra são as coisas do céu. Busque em primeiro lugar as coisas que vêm dele. A palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós entendemos isso, começamos a ler começamos a ler a palavra, né? Viver a palavra, crer na palavra. A palavra ela também começa a viver dentro de você. A palavra de Deus ela é viva. Então é muito especial esse encontro que eu tive com Deus. Eu estou compartilhando aqui no YouTube porque eu creio que de repente se você
tá vendo esse vídeo e você tá confuso naquilo que você acredita, ou você não acredita em nada, você tá deixando a vida te levar, eu quero te dizer que Deus ele tem um propósito na tua vida. Eu caminhei por várias coisas, né? Eu acreditei por muitas vezes em várias coisas, mas foi na dor que eu realmente encontrei o meu porto seguro, que foi Jesus, né? E eu vejo que não tem coisa melhor do que ter experiência com Deus, como eu já falei. A experiência, ela faz você que, por mais que você esteja vivendo o que esteja vivendo, você vai sempre lembrar da onde Deus te tirou. Eu sempre, quando eu estou passando por qualquer dificuldade na minha vida, qualquer dificuldade, seja ela a maior ou a menor, sempre vem na minha memória da onde Deus me tirou. Sempre vem naquele momento que eu estava ali no quarto e que eu tinha muitas perturbações mentais. E aí, queridos, a gente vê que todas as nossas dificuldades, elas se tornam desse tamaninho, perto da onde Deus te tirou. E aí você a cada dia quer se entregar mais a esse Deus, quer entregar mais o teu coração, quer ter mais experiência com Ele. Então, sabe, não é sobre religião, é sobre vida, é sobre experiência, é sobre um Deus real. Eu sempre digo, eu tenho falado nos ônibus, Deus, Ele quer te salvar. Jesus quer te salvar, Ele quer te dar vida, mas sabe, não é só uma vida que você vai esperar a morte para se encontrar com Ele. Não, Ele quer te dar vida aqui na terra. Ele quer que você viva uma vida aqui na terra. Por mais, sabe, que você não tenha tudo que aqui você pode ter. Mas quando você tem algo que é a certeza que um dia Ele vem te buscar, que é a certeza da paternidade dEle, que é a certeza que independente das suas dificuldades existe um Deus que guerreia por você, a certeza que se você estiver passando por algum problema de saúde, você sabe que você pode recorrer a Deus e você pedir uma cura e Ele pode te curar. Queridos, quantas curas eu já tive, quantos testemunhos de cura. Uma pedra no rim que às vezes tem que fazer tratamento, que eu fui para fazer vários exames, eu fui num culto e o Senhor me curou, sabe? Ele retirou aquela pedra naquele culto. E no próximo exame que eu fui fazer não tinha nada. E eu vou contar esses testemunhos aqui porque eu sei que edifica testemunhos. Então o que eu estou compartilhando com vocês é sobre vida. Jesus, ele se importa com vidas. Ele quer tocar em vidas. Então, de repente, você que está aí confuso, que não sabe o que você vai crer, deixa Deus, peça para Ele, entre no seu quarto e peça para Ele experiência. Senhor, me dá experiência, faz como eu fiz com Deus. Eu disse, Senhor, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, eu nem acredito, na verdade, se tu existe ou se tu não existe, mas se tu existir, faz isso por mim. E eu sei que muito maior do que seu interesse que Deus se revele a você é o interesse que Ele tem de se revelar a você. Deus, Ele não quer, Jesus, Ele não quer se esconder de ninguém. Ele não quer que você só escute dele pelas pessoas. Não, Ele quer se revelar a você. Então foi essa forma a minha conversão, foi através da revelação das experiências com Jesus, eu fui me entregando para Ele. Quando eu vi o batismo, ele foi só algo que finalizou, que selou na minha vida, né, essa nova vida que eu ia viver com Cristo. Mas a caminhada foi que Deus foi gerando experiências, que eu fui tendo experiências com Jesus no meu coração. Então é sobre isso, eu agradeço muito quem ficou até aqui. Muito obrigada por quem está assistindo os vídeos, por quem está acompanhando. Espero muito que vocês gostem. Não repare as fotos, eu não tenho foto em vídeo, eu tinha foto só mesmo no papel. Tentei bater da melhor forma. Mostra até aí fotos, eu não sabia nem que eu tinha algumas fotos. Eu fui ver, eu acredito que Deus tem propósito realmente em tudo, porque tudo que fez parte, algumas coisas do meu passado, realmente eu lancei tudo fora. Mas hoje eu encontrei essas fotos de quando eu fiz a minha primeira comunhão e eu achei muito interessante eu mostrar para vocês, né, porque eu achei essas fotos e eu creio que não tenho nem como explicar.
mas eu sei que Deus já sabia que eu ia estar fazendo esse vídeo, que ia estar trazendo esse testemunho para vocês, e Ele conhece aquilo que a gente não conhece. Então creia, porque o Senhor, Ele também pode alcançar o seu coração. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e tchau.